Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início aos trabalhos no que se refere à reforma trabalhista. Como todos nós sabemos, o governo faz a introdução, a colocação da lei através de um projeto de lei na Câmara dos Deputados e ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e hoje está no Senado Federal. Em todos os artigos que nós lemos, em todas as questões que nós vamos estudando, nós temos plena convicção de que ela não será benéfica aos trabalhadores, por vários aspectos, não só nos aspectos do dia a dia, dos contratos de trabalho do dia a dia, como também na questão que envolve a justiça do trabalho, que será praticamente dizimada nesse projeto que está no Senado agora, como também a questão que envolve os sindicatos. Muitas pessoas ficam preocupadas, ou muitas vezes nós temos ouvido e visto nos órgãos de comunicação e lido também, que os sindicatos estão se posicionando contra a reforma pelo fato de que ela vai retirar a questão da contribuição sindical. Na realidade, além dela ao tirar a questão da contribuição sindical, ela passa a penalizar diretamente a existência do sindicato, porque ela não fez outras colocações em que se permite que o sindicato tenha direito de entrar nas empresas, por exemplo, tenha direito de fazer as suas filiações livremente e por aí afora. Nós voltamos a um estágio de que o sindicato terá sérios problemas para adentrar as empresas. Eu não estou falando só das escolas, eu estou falando de um modo geral, de todos os trabalhadores. E aí, então, o trabalho que você pode mostrar dispensando a cobrança do imposto sindical, da contribuição sindical, ele não pode ser feito porque o trabalho é cerceado pelos outros lados. Então, nós temos um quadro que não é a questão do imposto sindical, que eu uso a palavra errada, é contribuição sindical. A questão é que, ao retirar a contribuição e não colocar no lugar questões que possam trazer aos sindicatos formas de atender aos seus trabalhadores, aos seus profissionais, ela impede a existência, na prática acaba impedindo. A médio prazo, eu imagino que acabará impedindo a existência dos sindicatos no país inteiro, dificultando. Não é fortalecendo, é dificultando. Não é para aqueles que são fortes, para aqueles que terão dificuldades. Tudo já vem passando há algum tempo e nós temos acompanhado isso com grande rigor, porque isso é uma questão que avança nas relações e muda completamente o caráter da consolidação das leis do trabalho sem revogá-la. Ela não foi revogada, ela não tem pretensão de revogar a CLT, mas em contrapartida vai fazer modificações que alteram completamente a relação de trabalho. Evidentemente que nós não vamos tocar nesse momento na questão referente à terceirização, que já é lei, que é outro problema que veio embutido nessa onda do atual governo. Passar a palavra ao professor Celso Napolitano, que é o presidente do DIAP, que vai fazer a primeira parte da nossa conversa. Boa tarde aos companheiros, às companheiras, aos colegas, professores e professoras, e trabalhadores e trabalhadoras em geral que estão nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência pelo Facebook, a plateia que está aqui colocada, esse evento dos Sindicatos Professores de São Paulo, assim como foi bem lembrado pela ministra Delaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho, é um instrumento que está sendo utilizado pelos sindicatos professores em defesa das relações de trabalho atualmente existentes. O projeto de reforma trabalhista, e é bom que se coloque isso, que o projeto de reforma trabalhista que foi enviado pelo governo federal em dezembro do ano passado, em dezembro de 2016,
era um projeto de reforma até que eu posso reputar de muito singelo. Havia só 17 artigos desse projeto de reforma. O pecado maior, quer dizer, o mal maior que se fazia em relação ao trabalho, ao trabalhador, era dar uma segurança jurídica total aos empregadores que já haviam sido beneficiados pelo projeto de terceirização, que era o 4302, que agora se transformou em lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que era um projeto que estava lá dormitando, né, na gaveta da Câmara dos Deputados desde 2003 e que assodadamente foi retirado, foi colocado em pauta pelo Rodrigo Maia, pelo deputado que é presidente da Câmara dos Deputados, e foi votado na calada da noite, muito rapidamente, no regime de urgência. E esse projeto, como era muito antigo, era de 98, foi para o Senado, voltou do Senado, estava na Câmara desde 2003, este projeto já não transmitia a segurança jurídica para a classe empresarial na questão da terceirização. Então, o projeto de reforma trabalhista, ele tinha o mérito, entre aspas, para a classe empresarial de promover uma segurança jurídica maior em termos da implantação da terceirização nas relações do trabalho. Pois bem, esse projeto foi apresentado em dezembro de 2016 e foi para a comissão que estudava o projeto na relatoria do deputado Rogério Marinho. É bom a gente lembrar que o deputado Rogério Marinho é aquele que queria prender professor que tivesse opinião. A gente não pode esquecer disso, né? Um dos autores da lei da escola sem partido. E essa comissão, sob a relatoria do deputado Rogério Marinho, aquele que queria prender professor, promoveu uma série de debates e de audiências públicas. Ocorre que todos os debates e as audiências públicas, elas se davam em torno do projeto enviado pelo governo federal, que só tinha 17 artigos. O que não se sabia é que, naquele momento, o deputado Rogério Marinho estava preparando um substitutivo. E esse substitutivo, então, depois de todas as audiências, nada do que foi dito nessas audiências, do que foi analisado, debatido por juristas, juízes do trabalho, representantes da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, nada disso foi levado em consideração. E o deputado Rogério Marinho, ele simplesmente ignorou o projeto que havia sido enviado pelo governo federal e apresentou um substitutivo, que a maioria dos advogados, até de juízes, considera que não foi de autoria do deputado Rogério Marinho esse substitutivo, porque é um substitutivo que do ponto de vista do capital, do ponto de vista das empresas, do ponto de vista dos empregadores, é um projeto muito competente. E cá entre nós, aqui já é minha opinião, o deputado Rogério Marinho não tem capacidade jurídica para fazer um projeto, ou para elaborar um projeto, para apresentar um projeto de lei com essas características. Esse projeto de lei, ele é tão perverso que ele modifica 117 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho. E que a doutora Adelaide, a ministra Adelaide, acabou de desmistificar a questão de que a consolidação das leis do trabalho é antiga. É antiga coisa nenhuma. A CLT foi sendo remodelada e readaptada às relações de trabalho ao longo do tempo. E ela é toda estruturada em termos de oferecer uma certa proteção na relação de trabalho, que é uma relação desigual. Você não pode considerar uma igualdade de relações entre o poder econômico, o capital, e a força de trabalho. Exatamente porque um detém o poder do próprio emprego, de demitir ou não o empregado. Então, a CLT é um conjunto de leis que oferecem alguma proteção
uma proteção significativa realmente às relações do trabalho, de modo a não tornar as relações do trabalho um pacto, um contrato leonino, onde uma parte tem uma ascendência maior sobre a outra. E é esse tipo de relação que é promovida pela CLT, que estava sendo criticado pelo projeto neoliberal que está sendo implantado por este governo, que não tem compromisso nenhum. E agora a gente sabe, né, com riqueza de detalhes, que este governo, que aí está, que não deve estar aí por muito tempo, mas que ele não tem compromisso nenhum com os trabalhadores em geral. Por isso que a popularidade dele é a mais baixa de todos os tempos. Mas agora a gente sabe, repito, com riqueza de detalhes, com que setores este governo é compromissado. Então, este projeto neoliberal, ele se reveste de características que consideram esta proteção à relação do trabalho, no caso do trabalhador, uma proteção excessiva. E consideravam, então, que as empresas eram prejudicadas nessa relação de trabalho. Um dos argumentos é que o ano passado, ou até o ano passado, havia 4 milhões de processos que ingressaram na Justiça do Trabalho. Ora, havia 4 milhões de processos na Justiça do Trabalho porque as empresas não cumpriam a lei, porque se cumprissem a lei não havia processo, não havia o ingresso de processo na Justiça do Trabalho. Então, ao invés de punir as empresas que não cumprem a lei, eles preferem mudar a legislação. Foi isso que aconteceu. Então, este projeto, como eu estava dizendo, ele é todo elaborado de maneira a estabelecer uma rede de proteção às empresas. Tira a rede de proteção dos trabalhadores e faz com que essa rede de proteção garanta a atuação das empresas. Então, tem alguns aspectos na lei que agora o doutor Luiz Carlos Moro, que nos dá a honra da sua presença aqui, já está chegando por aqui, ele vai esmiuçar com muito mais propriedade do que eu aqui, que estou querendo fazer simplesmente um apanhado geral sobre a lei. Mas, para vocês terem uma ideia, esta lei prevê que um acordo pode ser estabelecido entre o patrão, entre uma empresa e um empregado individualmente. Por exemplo, horas extras. O empregado pode deixar de receber horas extras. Essas horas extras, elas podem integrar um certo banco de horas em condições muito piores do que agora. Hoje, por exemplo, a lei exige que o banco de horas seja compensado, zerado em 120 dias. A lei agora permite que ele seja compensado em 180 dias. Hoje, o acordo de banco de horas tem que ser coletivo e assinado pelo sindicato. O projeto de lei estabelece que o acordo de horas pode ser individual com o trabalhador, e este acordo individual pode ser escrito, verbal ou tácito. Este projeto de lei introduz na relação do trabalho entre o empregado e o seu empregador o acordo tácito. Como é que é o acordo tácito? O empregador faz uma proposta, e se o empregado não fizer algum aceno com cabeça ou alguma coisa, ou não levantar a mão, ou não protestar, o acordo já está estabelecido. Acordo tácito ou acordo verbal. Então, esse trabalhador ele pode ser submetido a uma carga de trabalho excessiva por única e exclusivamente intenção, iniciativa e condição estabelecida pelo empregador. Simplesmente. E cá entre nós, né, numa situação de crise, numa situação de desemprego, qual é o trabalhador que vai se insurgir contra uma proposta do seu empregador? Ele tem uma opção, né?
ou aceita tacitamente ou não a proposta do empregador, ou ele vai procurar outro emprego, porque deve ter um monte de gente aí disposta a pegar ou a assumir o lugar, a ter o seu, a assumir o seu emprego. Então, essa é uma das perversidades que está sendo colocado aqui no projeto substitutivo, que eu repito, que foi apresentado pelo deputado Rogério Marinho, mas de nenhuma maneira foi elaborado pelo deputado Rogério Marinho. A doutora Adelaide também se referiu à questão do teletrabalho. O teletrabalho é o trabalho em casa. Está estabelecido aqui no projeto de lei que o trabalhador será o responsável, inclusive, pelos equipamentos. E aí eu quero fazer uma transposição e levar esse caso ao trabalho dos professores. Os professores nos cursos universitários ou até em cursos básicos, de ensino básico, agora tem o famoso ensino à distância. Então, o professor ou o tutor realiza o seu trabalho na sua casa. Então, aqui está estabelecido que as condições de trabalho têm que ser, isso parece piada, né? Mas as condições de trabalho e as questões de segurança do trabalho têm que ser muito bem explicadas pelo empregador. Eu até estou procurando o texto da lei aqui para citá-lo, né? Tem que ser muito bem explicado pelo empregador, e a responsabilidade de seguir ou não essas explicações ou essas recomendações é obrigação do empregado, né? Eu não estou encontrando aqui exatamente no texto da lei onde isso se coloca, mas é assim, por exemplo, se você não observar 8 horas de trabalho, que é a jornada normal de trabalho, eu estou recomendando que você trabalhe por 8 horas. Se você não seguir as 8 horas, o problema é seu, absolutamente seu. Eu estou recomendando, você que não quer seguir. E o empregado será pago por tarefa, qualquer que seja o tempo que demorar para cumprir essa tarefa. Então, esse é outro aspecto perverso de que está sendo colocado nessa legislação. Então, houve uma completa remodelação da consolidação das leis do trabalho, e até um grande amigo nosso, o doutor Santana, que é o assessor jurídico da CONTE, outro dia, num debate com a diretoria do Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, disse que este projeto transforma a CLT em CLC, que é a consolidação das leis do capital. Quer dizer, um emaranhado de rede, que constitui uma rede de proteção ao capital, prejudicando sensivelmente o trabalhador. Mas o especialista no assunto é o doutor Luiz Carlos Moro, que nos dá a honra da sua presença, e agora o professor Luiz Antônio vai apresentá-lo. Obrigado. Então, vamos lá. Fica à vontade. Eu vou fazer duas observações. O doutor Luiz Carlos Moro é advogado trabalhista, foi presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e tem uma longa tradição na luta contra a flexibilização e desregulamentação do direito do trabalho. Fique absoluta. Eu vou pedir só um segundinho. Vou passar a palavra para ele, mas só um segundo para que todo mundo fique sabendo. O professor Celso Napolitano, como eu disse, é presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, com sede em Brasília. Nós tivemos uma pequena mudança de não trazer o chefe dos técnicos, posso dizer assim, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assuntos Parlamentares, que é o Antônio Augusto de Queiroz. Por motivos de que Brasília teve uma grande explosão ontem, uma espécie de um apocalipse sinal ontem, e hoje nós estamos chegando, ninguém quer sair de Brasília, quem tem condições de ficar lá para saber o que está acontecendo. Então, o Celso, evidentemente, tem as mesmas
condições que o Toninho é íntimo da gente, a gente pode chamar de Toninho, para fazer o trabalho. Mas nós estamos aqui agora para ouvir o professor. Você chegou a ser professor também? 20 anos. Foi 20 anos depois, enveredou pelo caminho errado e virou advogado. Já era advogado. E agora há pouco, ainda nós conversávamos ali fora, ele me disse que ele e a doutora Adelaide eram os indicados da lista tríplice para o cargo no Tribunal Superior do Trabalho. Ele é muito amigo da doutora Adelaide. A palavra e absolutamente à vontade e muito agradecido por ter comparecido. Muito interessante para concluir do todo. O advogado é uma experiência bastante rica, mas, por outro lado, nos coloca num universo que dialoga pouco com a realidade. A gente vive muito com a situação e pouco com a realidade. Nós podíamos aqui dialogar com uma categoria profissional. A relevância, a importância dos professores, eu me sinto colega de vocês, que tem aula durante muitos anos, foi uma honra, um prazer. Infelizmente, não tenho mais condição de ser professor, em função da absorção do meu tempo por uma atividade que também é prazerosa, por uma atividade que, em grande parte, de socorro do próximo. Muitas vezes, por uma decepção que tem muito do nosso sistema de ensino por falta de investimento no nosso sistema de ensino. Nós somos muito necessários em virtude do baixo investimento do Brasil no sistema educacional, principalmente na massa humana que forma o sistema educacional, professores e auxiliares de ensino. Quero iniciar o nosso diálogo de hoje e pedir desculpa pela tarde, com a manifestação de alegria de estar aqui hoje, um anúncio bastante despojado de que eu sou um advogado sem departamento preciso. Isso significa dizer que eu tenho apreço não apenas pela convergência, ou apreço por quem pensa exatamente como eu, mas eu gosto do contraditório. E a despeito de chamar Moro, tenho um apreço muito grande pelo contraditório. Eu acredito piamente que quem pensa exatamente igual a mim não tem nada a me oferecer no sentido de evolução do meu raciocínio. Adoro, por exemplo, conversar com bolsonaristas. Acho que eles me elevam do ponto de vista do da qualidade do meu raciocínio, porque me apraz a divergência. Acho que o processo mental de ser constantemente desafiado gera um prazer e nos impele adiante. Então, quero deixar todos absolutamente à vontade quanto a divergências, inclusive de cunho ideológico. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu sou um advogado sem departamento de frescura. E acho que já me apresentei do ponto de vista ideológico. Meu nome é Luiz Carlos Moro, e Luiz Carlos por uma razão histórica, ideológica, uma homenagem a alguma figura histórica que bem pode ser identificada a quem se preste
a determinados papéis e há outros que não se dispõem a se prestar a eles. Já para satisfazer a curiosidade que me avassala com perguntas indefectíveis, anuncio que eu tenho um distantíssimo parentesco com o Rei das Algemas, distantíssimo porque ele tem que remontar a 4ª geração para depois descer e colateralmente encontrar um lado da família com uma distinção ideológica absolutamente diametral. Então, o parentesco não me orgulha, e do ponto de vista legal eu estou absolutamente tranquilo para dizer que não há parentesco, porque a partir do 3º grau biológico, do ponto de vista legal, já não há tecnicamente parentesco, circunstância que também me orgulha. Então, tratemos agora do tema. Tratemos do tema. Os nossos bisavôs eram irmãos, então precisa chegar no trisavô para descer. Satisfeitas as curiosidades iniciais, vamos tratar um pouquinho daquilo que se denominou chamar reforma, ou pior, modernização da legislação trabalhista. Assento de pronto. Vamos para contestação daquilo que normalmente vem sob forma de pecha de acusação. Dinossauro, amante da ditadura de Getúlio Vargas, aquele que não deseja ver uma legislação de inspiração fascista da década de 40 refletir as novidades do mundo moderno, as novidades do nosso tempo. Vamos assentar alguns números que me parecem relevantes. A CLT não é uma lei de 1943. É uma lei que, em 1942, porque ela teve uma vacatio legis, o latim é horroroso, mas teve uma vacância entre a entrega de uma comissão de juristas para o presidente da República de então, até a sua outorga e a vigência, em 1º de maio de 1943, ela é uma compilação de uma legislação que tem início no século XIX e que é modernizada para ser consolidada num único documento histórico de uma importância fundamental para a classe trabalhadora brasileira, que é a consolidação das leis do trabalho, que é detratada de uma maneira atroz nos últimos anos. E ela é detratada muito mais em virtude dos seus méritos do que em virtude dos seus defeitos. A CLT nos foi entregue com 922 artigos e sofreu, entre cortes, incisões, cirurgias plásticas, etc., talvez nem Dercy Gonçalves tenha esse recorde de tantas modificações da sua composição original, 1.243 modificações, incisões. Ou seja, ela tem mais dispositivos modificados, e alguns deles várias e sucessivas vezes, do que dispositivos originais. Mas ela tem alguns dispositivos originais que são tratados como crime de lesa determinada classe social, que se converteu, em virtude dos acontecimentos recentes na política brasileira, em classe absolutamente dominante do cenário político brasileiro. Eu estou na companhia do insuspeito, ideologicamente, ministro Luiz Fux, que, ao julgar a ação declaratória de inconstitucionalidade número 4650, e convido todos a entrar no site do Supremo, olhar a ADI 4650. O que é a ADI 4650? É a ação declaratória de inconstitucionalidade que a Ordem dos Advogados apresentou contra um dispositivo da legislação eleitoral que permitia financiamento de campanha por pessoas jurídicas.
E o Supremo declara que o processo político brasileiro está maculado por um financiamento de pessoas jurídicas que altera a ideia constitucional da República de que as casas parlamentares sejam ocupadas, uma delas, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, pela representação do povo e não do poder econômico. A representação é popular. Povo é formado por um animal que se chama ser humano, né? E não por uma ficção que se chama pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem personalidade fictícia, ficcional, conferida por dispositivo de lei. O ser humano tem uma subjetividade que a pessoa jurídica não é dotada. E a Câmara dos Deputados é feita para fazer a representação proporcional da ideologia dos seres humanos. E o voto do ministro Fux deixa absolutamente claro que 0,5% das pessoas jurídicas do país detém o financiamento de 91% dos deputados federais. Isso os converte, na minha concepção de advogado, em prepostos do capital. Com todo respeito às suas excelências, senhores deputados, se eventualmente algum estiver agora relaxando no seu lar da semana tensa e nos assistindo. Então, esses deputados estão desnaturando o princípio constitucional de representação popular na Câmara dos Deputados. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo, e mais 102%. 100 mais 2% de comissão do Youssef, que vai ganhar na recuperação dos ativos da Lava Jato. Por quê? Porque, por incrível que possa parecer, a eleição de 2012 foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal como uma eleição não conforme os ditames da Constituição da República, em virtude dessa distorção da representação decorrente do financiamento privado de campanha por pessoas jurídicas. E se assim é, alguém poderia me perguntar, mas Moro, e não o juiz Moro, advogado Moro, por que o Supremo Tribunal, então, tendo afirmado expressamente que o financiamento privado de campanha é inconstitucional, é não conforme à Constituição, nós não tivemos a destituição dessa camarilha eleita por financiamento privado por meio de pessoa jurídica? A resposta é simples. Porque o Supremo, muito cioso do seu papel de julgador e que não pode e não deve, em tese, assumir funções que são constitucionalmente reservadas para outros poderes, disse, à época, talvez com excesso de cautela, que os parlamentares não tenham entendido, ou talvez não merecessem o excesso de cautela, não posso me imiscuir nessa eleição. Então, eu vou modular os efeitos da minha decisão para que ela tenha uma eficácia, o nome é horroroso, ex nunc, ou seja, apenas da declaração para frente, sem modificação do texto da Constituição. Nós entendemos que é inconstitucional, mas vamos dizer que a inconstitucionalidade vale até as próximas eleições. E pouca gente se deu conta da importância dessa declaração do Supremo Tribunal Federal, porque ele declara explicitamente que não temos um parlamento que seja representativo da vontade popular, senão representativo da vontade do poder econômico que se expressa por meio do financiamento das eleições que deveriam derivar de um princípio constitucional que está lá no comecinho da Constituição e diz: todo poder emana do povo.
Eles podiam trocar, porque todo poder emana da grana. Em seu nome será, mas não é todo poder emana do povo, é uma outra categoria, não é a categoria dinheiro. Infelizmente, a categoria dinheiro suplantou em importância constitucional o povo até agora, mas nas próximas eleições, se esses mesmos indivíduos não alterarem as regras para restabelecer o financiamento privado de campanha, o que já se ouve, já há projetos nesse sentido, em princípio, nós devemos ter, em tese, a recuperação da representação popular, pelo menos na Câmara dos Deputados. Senado é diferente. Senado é uma representação não do povo, mas dos entes federativos, dos estados. Por isso, são 3, independentemente da população que cada um das 27 unidades da federação tenha. Cada uma tem 3 senadores. Mas é clara a imperfeição da democracia no Brasil. É fácil adquirir uma vaga no Senado. Se a gente tiver dinheiro para financiar uma parte de uma eleição de cargo majoritário, não precisa nem ter voto. Pode ser suplente de um senador e combinar com ele uma saidinha rápida, que com 5 sessões nós adquirimos o status de senador, a previdência especial do senador, a assistência médica vitalícia permanente e ilimitada do senador e todas as benesses que esse honroso cargo traz consigo. Moro, tema reforma trabalhista. Por que você está falando disso? Estou falando que esse tema só é possível em virtude dessa distorção original. Se nós não tivéssemos essa distorção original, nós não teríamos que falar sobre as, pelo menos, 2 centenas, eu não estou brincando, mais de 2 centenas de modificações lesivas da CLT. Você está canonizando a CLT? Você quer entregar a CLT para o Papa Francisco, dizer que a CLT vai ser a nova encíclica moderna da Igreja Católica? Não, eu não estou canonizando a CLT. A CLT tem graves defeitos e ela expressa uma sociedade que é fruto da luta de classes. E que nós temos que ter uma visão clara, de uma perspectiva que a CLT, em muitas de suas passagens, é patronal, em muitas de suas passagens é antidemocrática, em muitas de suas passagens ela é anacrônica. Então, estou dizendo, eu sou absolutamente infenso à ideia de uma reforma, de uma modificação da legislação trabalhista? Não, o que eu quero saber é qual é o sentido ideológico, lógico e a quem o serviço se presta na dita alteração ou modificação. Porque o que nós tivemos nesse projeto 6787 de 2016 é resultado absoluto daquela distorção inicial de representação popular. Com requintes de crueldade. É um embuste no processo legislativo, e já vou dizer por que é um embuste, porque o interventor manda um projeto com 7 dispositivos, alterando a CLT, e exuma lá do cemitério das iniciativas legislativas perdidas uma proposta que já tinha sido enterrada. Eu me refiro ao projeto 5483 de 2001, que visava mudar o artigo 618 da CLT para estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado. E há uma verdadeira compulsão da prevalência do negociado sobre o legislado, quer pelo capital, quer pela classe política. Eu gostaria até de perguntar o que estava fazendo o deputado Rodrigo Rochas Loures na pizzaria Camelo, na Pamplona, se não propugnando com aquela malinha de dinheiro a prevalência do negociado sobre o legislado, em outro campo de aplicação. Prevalência do negociado sobre o legislado, como abstração mental, é a preponderância do ilícito sobre o lícito. Contratualizar o ilícito e embalá-lo na figura linda do contrato, que é uma figura que a humanidade cria para embalar institutos, como
casamento, né? Todos eles embalados na figura do contrato. E o trabalho humano também vem embalado na suposta figura do contrato e com o discurso de que ele seria reflexo da liberdade negocial dos indivíduos. Que discurso lindo, né? Porque você parte daquele princípio liberal de que quando o empregador contrata um empregado, na base desse diálogo nós temos liberté, égalité e fraternité. Então o empregador fraternalmente olha aquele candidato ao emprego, valem-se as partes da sua liberdade negocial para estabelecer as condições com uma relação de absoluta igualdade, como se o mundo fosse a burguesia do século XVIII. E infelizmente, e isso nós, e eu me ponho aqui na condição de professor, somos reprodutores desse sistema involuntários, ainda que sejamos contra, mas nós transmitimos para os nossos alunos, desde a mais tenra idade, a ideia de que o contrato encerra uma igualdade básica entre os contratantes e que as vontades são livremente manifestadas. Até que a gente se depara com um mundinho muito específico, chamado mundo do trabalho, em que as classes sociais se expressam. E aí tinha um cidadão com uma barba mais robusta do que a minha, que talvez tivesse descrito muito melhor do que eu poderia descrever o que representa a relação entre as classes sociais no Estado moderno. Eu já muito receoso de que a advocacia trabalhista, depois dessa reforma, se esvazie de uma forma absoluta, eu já estou deixando minha barba crescer, porque eu estou em busca do emprego intermitente ou temporário de Papai Noel em shopping center no final do ano. Mas o fato é que, do ponto de vista da propositura desse Congresso, desse projeto, no nascedouro, ele não moderniza absolutamente nada. Ele é trabalho de coveiro. Ele é uma exumação de um projeto de lei enterrado no ano de 2002, de uma forma bastante significativa e interessante, quando o painel do Congresso Nacional sofreu uma pane e dele resultou um escândalo que foi o suficiente para que houvesse eleição de um novo governo e aquele projeto tivesse sido frustrado por uma circunstância, porque por muito pouco o 618 da CLT já não teria, em 2001, sido aprovado pelo governo Fernando Henrique Cardoso para estabelecer exatamente a mesma ideia original do interventor. Mas aí nós temos agora os requintes de crueldade no processo legislativo. 7 dispositivos só para tratar da desestruturação do sistema sindical brasileiro. É perfeito? Não, não é. Estou canonizando os nossos líderes sindicais e a nossa estrutura sindical brasileira? Não, não estou. Não estou. Nós temos os nossos defeitos estruturais, nós temos a necessidade de estabelecer uma discussão consequente e séria de como o Brasil consegue ter, no seu ambiente em que a unicidade contratual, a unicidade sindical é constitucionalmente assegurada, uma multiplicidade tão grande que a gente possa vir a ter um número de sindicatos de trabalhadores superior a 10 mil, apenas dos de trabalhadores, mas os patronais que também correspondem a uma circunstância eminentemente brasileira, uma propriedade nossa, porque sindicalismo não é nem originalmente e nem em tese algo para ser apropriado como uma estrutura patronal. O sindicato é eminentemente uma instituição para prover a representação da classe trabalhadora. Mas aqui no Brasil é impressionante a capacidade de apropriação que o capital tem. Eles se apropriam de cooperativa, eles se apropriam de sindicatos, eles se apropriam de ideias que nascem, inclusive, contra o próprio sistema para se valer para a reprodução
do acúmulo do capital por meio da superexploração do trabalho. Falo isso com a liberdade de quem advoga para empregador. Agora, o fato de eu advogar para empregador não extrai de mim a minha formação ideológica, não extrai de mim a minha liberdade mental e tampouco a minha estrutura de pensamento político e social. Voltando para o nosso processo legislativo, na Câmara dos Deputados, a tramitação se dá de uma maneira bastante especiosa. A figura do relator recai sobre um deputado potiguar, razoavelmente articulado, com uma razoável capacidade de intelecção do mundo, reclamado, titular de uma empresa que é reclamada constantemente na Justiça do Trabalho. E que é exemplo de outros integrantes do governo do Interventor, declara expressamente a sua ojeriza a algumas instituições, como a Justiça do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, declara publicamente, e sendo réu ou reclamado, na linguagem trabalhista, em inúmeras ações, executado em inúmeras ações trabalhistas. E aquele projeto que nasce com 7 dispositivos e alterando fundamentalmente regras de estruturação sindical, e que estavam limitadas, porque é um projeto de lei ordinária, não é um projeto de emenda constitucional, então bastante limitado pelo artigo 8º. E esse deputado faz um cálculo evidente. Que interessante. Nós tínhamos uma presidente da República que dificilmente permitiria a tramitação de uma proposta mais ousada no sentido de modificar as bases estruturantes da legislação trabalhista. Esse óbice já foi devidamente suprimido pela acusação das pedaladas fiscais e pela simulação de um processo de impeachment que resultou naquilo que resultou. Nós temos um presidente da República de baixíssima aceitação popular e não está preocupado com a eventual reflexo da sua aceitação popular. É um homem cujo currículo já foi adornado pela ocupação de todos os cargos da República que alguém poderia ocupar e que não tem grande necessidade de preservação do seu futuro, porque ele é quase um octogenário. Já declarou que não pretende prosseguir numa idade tão avançada, sendo um jogador desse universo político para se eternizar como presidente da República, porque está absolutamente consciente de que o papel dele é um papel provisório, temporário, precário, de complementação de um mandato que foi abruptamente cortado e que estaria plenamente disposto a satisfazer o interesse do capital sobre-representado no parlamento. Então, abre-se então uma janela de oportunidade. Por que eu ficarei contido na proposta de 7 dispositivos da CLT se eu posso mudar o mundo? Se eu tenho um ponto de apoio, eu posso mudar o mundo. E é esse o raciocínio que nos conduz para a alteração do projeto original de 7 dispositivos para a mudança de mais de 100 dispositivos com alteração de 200 institutos, que é o que nós temos na proposta que agora tramita. E, felizmente, o relator hoje, Ricardo Ferraço, suspendeu a tramitação e os prazos do PLC 38/2017, que tramita no Senado. Alguém fala, Moro, 201, mas o projeto não tem nem todos esses
dispositivos, não altera 201 dispositivos. E aí o que eu quero dizer em relação a esse projeto? E vou me valer aqui de uma observação anotada. Faz-se no trâmite legislativo um simulacro de discussão. São convidados inúmeros atores desse universo, do mundo do trabalho, economistas, juristas, sociólogos, sindicalistas, para participar de audiências públicas. Todas as audiências públicas se fazem sob o pressuposto da alteração de 7 dispositivos. Terminadas as audiências públicas, o relator nos surpreende com a modificação de 200 e poucos institutos. E, apresentada a sua proposta, 14 dias se consomem até que a Câmara dos Deputados aprove a proposta na sua integralidade. Sem discussão, ou seja, com a simulação de discussão de 7 dispositivos, e sem respeito a regras regimentais fundamentais. Por quê? Porque esse é um projeto que altera bases orçamentárias da União. Contribuição sindical no Brasil é chamada imposto sindical porque ela tem uma natureza tributária, obrigatória. Todo trabalhador, sabemos todos, é compelido a contribuir com um dia de trabalho para a estruturação do sistema sindical. Mas não é só do sistema sindical, porque o dinheiro dessa contribuição é fracionado entre toda a pirâmide do sistema sindical e o Ministério do Trabalho, que, ao final de cada ano, tem cerca de 500 milhões de reais para financiar suas próprias atividades. Nós temos um dispositivo constitucional que diz basicamente o seguinte: sempre que houver um projeto de lei que altera a lei orçamentária ou o plano plurianual de orçamento, ele tem que passar pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional. Mas a Câmara dos Deputados se esqueceu desse dispositivo constitucional e não submeteu um projeto que, de cara, como consequência, tem uma renúncia de 500 milhões de reais para o Ministério do Trabalho, não submeteu à Comissão Mista de Orçamento. Então, no plano do processo legislativo, nós temos um engodo, quer dizer, um balão de ensaio com 7 dispositivos, uma discussão sobre os 7 dispositivos, a apresentação de um projeto muito mais amplo, surpreendendo a todos, inclusive aqueles que haviam discutido os projetos num simulacro de democracia e de audiência pública, e logo depois, uma tramitação brutal na Câmara dos Deputados, com um rolo compressor, com desrespeito de regras constitucionais e regimentais sobre o processo legislativo. Então, esse é um ponto que eu queria assentar bem, para mostrar que, independentemente do mérito do projeto, nós não tivemos o devido processo legislativo, ou seja, o devido processo legal no âmbito da formação da lei. A gente discute muito lei no Brasil, como a lei é posta, mas nós discutimos muito pouco como a lei é cozida. O processo de formação na lei no Brasil, nisso o DIAP, eu rendo aqui as minhas homenagens ao DIAP, e o DIAP tem um acompanhamento espetacular, é uma das poucas instituições que tem um acompanhamento legislativo digno de nota e que merece o nosso reconhecimento. O processo legislativo iníquo desse jeito vai ao Senado. E vai ao Senado e nós precisamos agora discutir as bases desse projeto. Eu não quero cansar ninguém, morro de medo de falar em demasia e de me converter num chato profissional. Eu quero ser chato amador. Mas vamos lá, vamos tratar um pouquinho do projeto. O governo gasta rios de dinheiro para nos vender a ideia de que está
promovendo a modernização consistente em afastar o Estado das relações de trabalho, porque agora nós temos uma classe trabalhadora amadurecida, informada, cônscia dos seus direitos e capaz de exigi-los de um modo absolutamente equiparado ao poder do empregador. E é por isso que é importantíssimo liberar as vontades, tanto coletivas quanto individuais, considerando-as autônomas e plenipotenciárias. Podem fazer tudo. Tem que tirar o Estado dessa jogada. Só que eles esquecem que eles põem todo o aparato do Estado a serviço do capital. E aí eles gostam da intervenção. Quando, por exemplo, não se fala nos aspectos restritivos do exercício do direito de greve no Brasil. Greve no Brasil é sinônimo de justiça rápida. Greve no Brasil é sinônimo de interdito proibitório e uma tranquilidade do judiciário em obstar direito de ir e vir, direito de manifestação, direitos humanos de primeira geração, direitos que são consagrados em qualquer lugar que se pretenda democrático. E aí o discurso muda. Aí afastar o Estado não nos interessa, porque aí nós precisamos do Estado policialesco. E restabelecer a greve como um fenômeno social digno de criminalização. É lamentável que esse projeto se venda como uma coisa e se ofereça, de fato, como outra. Me parece mais um produto das organizações Tabajara. Diz que está pautado pela necessidade de uma regulação que atenda à vontade das partes, liberando o contrato, mas o que ele faz na prática é desrespeitar a vontade do empregado e impor ao trabalhador limites que são altamente benéficos e desequilibradores dessa suposta igualdade contratual. Diz que o objetivo é ampliar a força do sindicato. Aí eu gosto de dar risada. Mas o projeto expressamente retira sindicato de momentos fundamentais da vida do indivíduo, como homologação da rescisão contratual. Quando a nossa Constituição Federal oferece e diz garantir a todo e qualquer trabalhador proteção contra a dispensa arbitrária. E o Brasil converte a proteção contra a dispensa arbitrária em algo materialmente quantificável. O que é a proteção contra a dispensa arbitrária no Brasil? São os 40% do fundo de garantia do tempo de serviço. E aí não se estabeleceu a proteção contra a dispensa arbitrária. O que se fez foi precificar o arbítrio. Ou seja, nós estamos liberados no arbítrio desde que a gente pague 40% do fundo de garantia, que é o preço do arbítrio do empregador. E me parece que a Constituição fala outra coisa ao estabelecer, no inciso 1º do artigo 7º, proteção contra a dispensa arbitrária. Mas isso que está à espera de regulação ou de regulamentação há 29 anos, 28 anos e alguns meses, não precisa, deixa deitado eternamente em berço esplêndido esse direito. Diz mais que se nós baratearmos o custo de contratação e de dispensa, nós vamos resolver o problema do desemprego no Brasil. E aqui talvez esteja o maior engodo do projeto. Por quê? Porque no Brasil não se mensura desemprego. O conceito de desemprego estatístico não é o mesmo conceito que nós vulgarmente temos. Porque quem é desempregado para efeito estatístico? Em primeiro lugar, é quem ativamente procurou emprego nesse mês. Quem recebe seguro-desemprego não é desempregado, porque tem renda.
quem recebe Bolsa Família não pode ser computado como desempregado, porque tem renda. Então, desempregado é quem não tem emprego formal ou informal, porque quem também trabalha informalmente, um volume superior, de maneira remunerada, ainda que informalmente, que é uma linguagem que eu não gosto, que é uma linguagem muito mais de economista. Linguagem de advogado é quem trabalha ilícito, de modo ilícito, não informal. Informalidade é um conceito econômico. Quem trabalha fora do sistema legal. Isso é trabalho em condições de ilicitude. Não é desempregado. Os escravos modernos não são desempregados. Os empregos de baixa qualidade não são desempregados. E aqueles que, embora desempregados, não estejam em busca ativa de um emprego há mais de um mês, são desalentados, não são desempregados. Então, os 14 milhões que tanto se alardeia a existência de 14 milhões de desempregados, na verdade, são muito mais. É que os nossos sistemas de apuração de dados são sistemas enganosos e orgulhosamente enganosos. Eles se jactam de nos enganar e as pessoas não têm a informação, porque, infelizmente, informação seletiva no Brasil é algo que se compra, não é algo que se oferece. Então, a gente tem que ir para a escola pública e buscar instituições, algumas das quais vendem as estatísticas, e a gente não tem acesso fácil e nem gratuito. Agora, dizem que o projeto é uma maravilha também para os empresários, que estão achando bom, mas não observam que o produto final desse projeto de lei é uma redução muito provável da estatística do desemprego, porque qualquer pessoa que tiver um trabalho precário, um trabalho intermitente, o contrato 0 hora, que para os professores é um perigo, um trabalho temporário cuja duração já foi ampliada por um projeto de lei que já se converteu e já foi sancionado, já se converteu em lei. E, no fundo, o que a gente vê é o claro intento de, 2 pontos, ampliar o processo de pejotização de quem ganha mais do que R$ 7.500 líquidos. Por quê? Porque o projeto cria um neologismo, para bons professores de português, não sei se aqui há, que é a figura do hipersuficiente. Subordinado hipersuficiente. Eu adoro esses paradoxos, ou oxímoros, que também devem ser lá da minha família, porque são moros. Hipersuficiente é o cara que ganha R$ 7.500 líquidos. Esse é o conceito jurídico que o deputado Rogério Marinho se orgulha de trazer para o patrimônio jurídico nacional. Subordinado hipersuficiente. O que significa isso? Significa que esse indivíduo deve estar fora da proteção sindical, deve estar fora da proteção legal e que deve ter ampla liberdade para estabelecer em seu contrato as cláusulas que bem entender. Deve estar fora, inclusive, do âmbito da própria CLT, sendo liberado para se converter num você SA, num empreendedor, ou seja, no explorador de si mesmo, né, criador de uma pessoa jurídica cuja atividade econômica é explorar o trabalho do seu próprio titular. Então, isso é vendido como se fosse uma verdade absoluta. Pequenas empresas, grandes negócios. Você, empreendedorismo. Rótulos que nos vendem com uma mensagem de docilidade, uma mensagem de modernidade. Não há nada mais pré-histórico do que isso. Nós estamos numa fase que nos remete à ideia de companheiros nas corporações de ofício. De pessoas que se valiam da sua autonomia para explorar a própria força de trabalho
e as corporações de ofício, pelo menos, tinham um propósito mais interessante do que esse, porque os seus integrantes tinham vínculos de solidariedade que nós estamos perdendo, com a ideia, inclusive, de que o meu colega é meu concorrente no universo do empreendedorismo. Só que isso afeta, lá na frente, o próprio conjunto de empregadores. Porque na medida em que nós precarizamos os vínculos econômicos decorrentes do trabalho e os convertemos em vínculos de insegurança quanto ao tempo, nós retiramos dessa massa populacional potencialidades de acesso a crédito, de aquisição de bens duráveis, criando lá na frente uma dificuldade econômica que se reflete também para os, se não os rentistas, porque esse não exercem atividade produtiva e não querem exercer, mas pelo menos os empresários que investem em atividades econômicas produtivas. Esses vão ter muita dificuldade, como a experiência de alguns países já nos revela. Espanha é um exemplo clássico. A Espanha criou 32 tipos de contratos precários, que foram reduzidos num segundo momento histórico, porque o patronato pediu. Convido todos a examinar a capa do jornal O Globo, do ponto de vista ideológico, bastante insuspeito, e hoje titular da guarda da moralidade do país, olhar a capa do Globo em dezembro de 1962, quando foi aprovado o projeto de lei do 13º salário, para que a gente veja qual é a manchete que se deu na época, sem se dar conta de que o 13º salário não é sequer uma postulação da classe trabalhadora, mas era uma postulação do comércio em 1962 para tentar salvar o ano, porque tinha sido péssimo em virtude das atribulações políticas daquele ano. Num paralelo que me parece bastante interessante com o momento histórico. Para salvar a economia daquela época, o presidente era outro, era João Goulart. Então, o que se fez foi injetar dinheiro na economia com o pagamento de mais um salário. Aqui, esse ano, o que se tentou foi injetar dinheiro da economia, fazendo com que a classe trabalhadora roubasse a classe trabalhadora, tirando o dinheiro do fundo de garantia. A manchete, na época, o país, o 13º salário considerado desastroso para o país, o 13º mês de salário. E era uma postulação dos comerciantes, que estavam com estoques, estavam sobreestocados, e na verdade, não foi propriamente essa não foi uma conquista decorrente de uma luta da classe trabalhadora que sequer pensava nessa solução. Foi uma ideia de prover o país com um estímulo para a atividade comercial e econômica. Bom, o fato é que 62 já se foi, 64 também, e a partir de 1965 nós temos uma sucessão muito consistente de alterações da CLT. Em 65 nós temos a lei que permite a redução de 25% do salário desde que negociada com o sindicato. Em 1966, quando as companhias de automóveis, a indústria automobilística estava na iminência de complementar 10 anos no Brasil, de completar 10 anos, e 10 anos na época era o período para o trabalhador adquirir estabilidade no emprego. Então, a Volkswagen consegue o fundo de garantia do tempo de serviço junto com a Ford, e o Brasil acaba com a estabilidade naquela época. Mas era opcional, as pessoas tinham o direito de optar e livremente optar pelo fundo de garantia. Mas é interessante que a estatística revela que, a partir de 1967,
0,1% dos trabalhadores exerceu a opção pelo regime da estabilidade. Eles consideravam muito melhor o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que não lhes assegurava estabilidade. Então, o fato é que esse é um exemplo que bem revela que como a gente pode embalar na ideia de liberdade contratual algo que nos é imposto. Isso é muito evidente hoje no direito do consumidor, que é outro direito assimétrico e que se tem uma plena compreensão do direito do consumidor, mas o direito do trabalhador não. Qual que é a diferença entre o direito do consumidor e o direito do trabalhador? Fundamentalmente, a classe social a que se destina o direito. O direito do consumidor é preponderantemente um direito de quem consome, de classe média para cima. E é raramente invocado em favor da classe trabalhadora. Então, na verdade, o direito é um campo de luta que se evidencia no dia a dia. E nós temos, nesse projeto, um clássico exemplo de tentativa de transformar um documento legislativo num campo de materialização da luta de classes. Eu não vou falar de um por um, embora eu tivesse preparado para isso, mas vamos falar em termos genéricos. Quais são as modificações mais impactantes? Primeiro, grupo econômico. Há uma tentativa de limitar o conceito de grupo econômico estabelecido desde a origem na CLT, que é um conceito que se desvincula do direito comercial típico, para tornar mais fluida, mais fácil a responsabilização de todas as empresas integrantes de um grupo econômico quando do inadimplemento das obrigações trabalhistas em relação ao empregado. Mas as empresas têm uma contraprestação muito interessante em relação a essa ampliação da sua responsabilidade. O grupo econômico é considerado um empregador único. E o empregador, dentro do seu poder patronal, tem uma liberdade, hoje, assegurada pela CLT, que é de alocar o empregado em qualquer das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, de modo que eu posso tirar alguém de uma empresa, colocar na outra, pegar aqui, colocar aqui, sem que eu tenha que rescindir contratos de trabalho, indenizar esse trabalhador para que ele possa ter mobilidade interempresarial dentro do grupo econômico. Então, não precisa ser. Holding é a ideia que a CLT quer evitar. A CLT trata de grupo econômico com o seguinte texto: sempre que uma ou mais empresas estiverem sobre a direção, coordenação uma das outras, são consideradas, para os efeitos da relação de emprego, a empregador único, e são solidariamente responsáveis por todos esses créditos. É dizer, se uma empresa tenha uma pessoa jurídica que explora uma determinada atividade econômica, e tem uma outra pessoa jurídica que tem identidade ou parcial identidade de sócios, que explora outra atividade econômica, se esta quebrar, esta que garante o crédito, e não precisa ser holding num formato preciso do direito societário. Basta que haja relações materiais entre essas empresas de coordenação. Não precisa nem ser societária. Basta, por exemplo, que elas tenham o mesmo administrador, que não precisa nem ser dono, não precisa ser sócio, mas tem uma administração que é compartilhada. Elas respondem solidariamente pelos créditos trabalhistas e tem como contrapartida essa possibilidade de alocar e realocar o seu empregado no mesmo contrato de trabalho, ou seja, amplia o seu poder de direção, em contrapartida, amplia a responsabilidade de cada uma delas. Se uma empresa, eventualmente, tiver problemas para adimplir, todas as demais responderão, tá? As integrantes do mesmo grupo econômico. O que se quer fazer? Em primeiro lugar,
impedir o grupo econômico por coordenação entre as empresas e tentar remeter a ideia do grupo econômico ao direito societário formal, direito civil. Nós estamos querendo voltar aqui para 1804, do ponto de vista histórico. Que data é essa? A data da edição do Código de Napoleão, Código Civil francês, que é exatamente para onde nós estamos sendo remetidos do ponto de vista histórico nesse processo de modernização da legislação trabalhista nesse campo. Tem mais. Jornada de trabalho. Vejam que beleza. A ideia do direito do trabalho, e está expressa no artigo 4º da CLT, é de que se considera como de jornada do trabalho todo o período em que o trabalhador esteja à disposição do seu empregador, executando ou aguardando ordens. Então, não há necessidade de que seja trabalho efetivo. Vou nem falar de ideia de trabalho vivo, né? Falar de trabalho efetivo. Ele pode estar simplesmente aguardando o cumprimento de ordens, mas à disposição, sem pleno direito de ir e vir, né? Para que isso seja considerado jornada de trabalho. No caso de professor, existem detalhes fundamentais nisso, no ensino, janelas, problemas em relação aos turnos de ensino, número de aulas consecutivas, número de aulas que não sejam consecutivas. Professores são uma categoria profissional diferenciada, tem uma normatividade já na CLT e que vem sendo adequada ao longo dos anos por negociações coletivas sucessivas, que mal ou bem estão lá se equilibrando ao longo do tempo. Nos últimos anos, as escolas já começam a assestar a categoria dos professores com a ideia de terceirização da atividade fim. Contratação de empresas de professores de educação física, empresas de professores de inglês, empresas de professores de matérias que não são matérias da grade central, matérias opcionais, das grades das instituições de ensino. E isso faz com que essa atividade econômica seja uma das prioritárias do ponto de vista do interesse na fragmentação da classe de professores, de convertê-los em titulares de pessoas jurídicas e fazer com que haja uma fuga da regulamentação da categoria. E mais do que isso, o projeto cria a figura da pausa na jornada. E diz que se alguém estiver, ainda que nas dependências da empresa, descansando, eu quero saber o que é isso, se ele estiver exercendo a atividade particular de descanso, é isso que está escrito. Atividade particular de descanso não computa na jornada. E eu quero entender o que é atividade particular de descanso. Tá? Leitura no troninho do banheiro é atividade particular de descanso? Práticas religiosas. Então, eu diria aos meus amigos crentes, eu lamentavelmente não tive a ventura da crença no divino. Admiro quem tem. Eu tenho, verdadeiramente, não é ironia. Gostaria de ter tido essa aventura, de acreditar numa criatura etérea, divina, que controlasse isso tudo. Não fui dotado do dom da crença. Mas fico imaginando aqueles meus colegas neopentecostais que a todo momento invocam a oração. Os meus colegas muçulmanos com 6 orações diárias, atividades de ablação, limpeza, isso tudo não se computa na jornada de trabalho, segundo o projeto
Rogério Marinho. Essa família Marinho dá trabalho, viu? Lazer. Eu queria saber o que é lazer dentro do trabalho. Laser. Laser. Eu leio um laser. Tem mais uma aqui, senhores professores. Estudo. Estudou no trabalho, não é trabalho. Está escrito aqui. Alimentação. Cuidado com o que se come no trabalho. Já dizia vovó, onde se ganha o pão, não vai poder comer mesmo, porque vai ser deduzido da jornada de trabalho. Higiene pessoal. Esse negócio de lavar a mão também é um perigo. Né? Não lavem as mãos, vai ser deduzido do período de trabalho. Troca de roupa, uniforme. Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então já chega com o aventalzinho de professor, bonitinho, porque se trocar a roupa vai ter um cronômetro lá, marcando o período que não será jornada. É evidente que isso nos reconduz para situações do século XIX e é tratado como uma modernidade do contrato. Mas há coisas mais graves até do que isso, porque isso é risível, é de uma explicitude que qualquer pessoa entende. As maldades, elas estão entranhadas no texto. Isso parece coentro na comida, eu odeio coentro. As pessoas tiram a folha e o gosto do coentro fica lá dentro. No artigo 8º, hoje, a gente tem uma regra do artigo 8º da CLT que é belíssima, que é a regra da subsidiariedade da legislação. E que diz o seguinte, basicamente, é uma mensagem para os juízes e para quem interpreta a lei. Olha, quando você não encontrar na legislação trabalhista nenhuma norma explícita sobre essa matéria, preencha essa lacuna, valha-se do seu poder de interpretação, buscando normas no direito comparado, nos princípios gerais de direito, e aí é o problema. Ninguém quer discutir princípios e valores, querem discutir regras. Porque se você outorga ao juiz o direito de interpretar o mundo como ele vê, você se submete a um poder de Estado que esses particulares não querem outorgar ao Estado, que é o poder de intelecção do que seja a relação capital e trabalho. É o poder de interpretação, de exegese, poder de hermenêutica que se quer negar aos juízes, dizendo o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Princípios não, valores não, direito internacional não, regras de analogia, equidade desaparecem do texto. Ou seja, este é um projeto de lei que tem como principal vítima a classe trabalhadora. Mas há vítimas adjacentes. A primeira delas, judiciário trabalhista. E os juízes do trabalho. Segunda delas, Ministério Público do Trabalho. Terceira delas, fiscalização do trabalho. Quarta, advocacia trabalhista. Porque são instituições que fomentam a transformação dessa ficção em realidade. E nos últimos anos, houve um processo de formalização das relações de trabalho. O Ministério Público, como fiscal da lei, efetivamente atuou, a fiscalização autuou. O trabalho escravo no Brasil foi reconhecido, combatido com efetividade e, por uma coincidência dessas etéreas, alcançou inúmeros parlamentares, que são detentores de empresas e vínculos com empresas exploradoras de trabalho em condição análoga à escravidão ou à chamada escravidão moderna. Então, é preciso dotar, e aí vem uma linguagem linda, nós precisamos assegurar, dar segurança jurídica nas relações de trabalho. E eu pergunto, segurança jurídica para quem? Segurança jurídica para o empregado é estabilidade no emprego. Então, nós precisamos dar segurança jurídica, eu concordo. A questão é quem é o destinatário da segurança que se visa emprestar nessas relações. E a opção aqui foi clara, é a segurança do pato.
vamos seguir com o roteiro de maldades. Sócio retirante de empresa. Sócio retirante de empresa está no Código Civil. Não é nem na legislação trabalhista protecionista, desavergonhada, essa legislação comunista. Não, está no Código Civil. Responde, inclusive, com ultratividade por 2 anos. Aqui, ele só vai responder se houver volta ao mundo e subsidiariamente, desde que haja demonstração da fraude na sua retirada, e esse desde que significa, na prática, desprover o trabalhador da possibilidade real de alcançar quem efetivamente embolsou o sobrepreço do seu trabalho. Quem comeu a mais-valia ou acumulou a mais-valia e se tornou rentista desse valor do trabalho. Prescrição. O crime no Brasil compensa. Todos nós estamos a assistir com clareza que o crime no Brasil efetivamente compensa. E a prescrição é um dos grandes instrumentos, o tempo é um dos grandes instrumentos nessa sociedade em que se caracteriza pela disputa alocativa de recursos. Política é isso. O que é política? É onde vai o dinheiro. Na disputa alocativa de recursos, o tempo é um grande fixador do proveito do botim. Não é? E nós estamos aqui, na legislação, assegurando a superação da jurisprudência que é permissiva de determinadas extensões de tempo em algumas hipóteses. Então, a lei modifica entendimentos jurisprudenciais favoráveis aos trabalhadores no que diz respeito ao tempo. Jornada in itinere, por exemplo, que é o tempo de deslocamento entre residência e trabalho e vice-versa. Isso, com o desenvolvimento da jurisprudência, se fixou que quando o serviço público não provê corretamente um direito de todos, que é o direito ao transporte, de casa ao trabalho, essa jornada, e quando é do interesse do empregador de ganhar o tempo e deslocar o empregado no seu transporte próprio, o tempo em que o empregado está no ônibus da empresa é jornada de trabalho, é tempo à disposição do empregador. Até porque muitos dos empregadores aproveitam desse tempo para fazer treinamento, colocar líderes fiscalizando a condição do trabalhador. Ele está já sob subordinação. Se ele cuspir no ônibus, ele vai ser mandado embora por falta grave. Mas isso está sendo eliminado do projeto de lei. Uma coisa interessante. Trabalho a tempo parcial. Eu orgulhosamente tenho ascendentes italianos e portugueses. E sou um orgulhosíssimo vice-presidente da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho. E uma das coisas que me encantam é a lógica. Vejam aqui proposta belíssima. Trabalho em tempo parcial com hora extra. Ou seja, a parcialidade do tempo foi-se embora, porque nós podemos ter um tempo parcial e suprir a parcialidade do tempo com horas extras. E aí fazemos o tempo total, com todas as vantagens patronais da parcialidade do tempo na contratação. É brilhante. A gente tem que tirar o chapéu e reconhecer que a classe patronal é muito melhor representada do que a classe trabalhadora. Eles têm gente mais provida, que chega a atentar contra a lógica.
estabelecimento de hora extra por acordo individual. E extensão da jornada a 12 horas. Redução do intervalo mínimo de 1 para meia hora, com a possibilidade, inclusive, de negociar essa meia hora e indenizá-la, ou seja, fazer com que alguém trabalhe 12 horas consecutivas sem se alimentar. Claro que um exercício da liberdade de todos os indivíduos, porque o ser humano é normalmente fraterno, né, igual, né, e livre para estabelecer as suas vontades contratuais. Banco de horas, instituição do banco de horas e supressão, inclusive, de intervenção sindical na instituição do banco de horas. Supressão do sindicato na vida do trabalhador no momento da rescisão, homologação, dispensa de homologação e rescisão contratual, homologação anual de quitações periódicas do empregado ao seu empregador para impedir o exercício do direito de ação. Então, aqui a gente já começa a vislumbrar requintes de crueldade. Isto aqui é uma maneira de aliciar advogados. Dizer, olha, você tem um novo campo de trabalho. Qual é o campo de trabalho? É a borracha no direito dos trabalhadores, que é escrito a lápis. Ano a ano, alguém pode voluntariamente, no exercício da sua liberdade individual, comparecer diante de um juiz e dizer para o juiz, senhor juiz, eu vim dizer que o meu empregador é maravilhoso, que nada me deve, e me vinculo a essa declaração para todo o sempre, de modo que eu nada mais poderei cobrar dele. São maldades explícitas. Em relação à mulher, por exemplo, nós temos uma lei que impede o trabalho de gestante em locais insalubres. Agora se cria uma figura que me remete aos meus antepassados, que diz que se um médico declarar que o local insalubre não é, pode-se alocar a gestante no lugar de insalubridade. Ela continua a receber o adicional de salubridade, mas o médico diz que não é insalubre. Então, há circunstâncias que nos fazem rir para não chorar. A gente tem que rir da própria tragédia e converter a energia que o riso nos dá em força de luta. Teletrabalho. Outra maldade com o professor. Nós já temos o mal do EAD. Não é? E a conversão de uma aula em milhares de aulas é algo que a tecnologia afeta brutalmente a profissão dos professores. Transformar o magistério em interpretação, ou a mera reprodução, leitura, é o professor William Bonner. Você capta aquela imagem e depois reproduz para retirar do professor, inclusive, a interação pessoal com o aluno, converter o aluno em telespectador e não em aluno, é uma das maldades que se permite no campo das relações de trabalho, que, segundo eles, apenas formaliza o que já existe, como se isso não se traduzisse num incentivo à supressão da relação interpessoal e substituição pelo teletrabalho. Basta um contrato individual de trabalho para assentar esse aspecto. Férias, divisão de férias. Hoje nós temos um regime de férias que faz com que elas tenham que ser efetivamente gozadas. Na França já não se fala nem direito de férias mais. Não é nem mais vacances. Eles falam de droit de desconnexion,
Ou seja, não basta que você permita à pessoa o gozo das férias. Você tem que assegurar a desconexão, que esses aparelhinhos aqui, essa ditadura aqui da comunicação moderna, tem que ser desligada para que a pessoa possa fruir descanso efetivo. Mas aqui, não. Aqui nós vamos poder fracionar cada vez mais as férias, também sem participação do sindicato, férias coletivas com tranquilidade, dispensa coletiva com tranquilidade. São 201 artigos, eu não quero cansar, eu já me estendi demais. O que eu gostaria de dizer é que, num universo como o nosso aqui, de um sindicato, com uma categoria profissional como professores, eu estou quase que desonerado da advocacia da ruindade do projeto. Eu não preciso ter grande poder de convencimento. Eu convido a todos a uma mera leitura do projeto Marinho, que é o que basta para o convencimento livre de cada qual, para a necessidade de que nós nos ponhamos em marcha, não pela defesa do que existe, mas pelo rechaço do que se quer impor. A defesa do que existe é muito confundida com o rechaço do que se quer impor. Porque o que existe é muito ruim. E basta a gente olhar qualquer ambiente urbano no Brasil para a gente chegar à clara conclusão da insuficiência da legislação trabalhista para alcançar a população de um modo geral, para alcançar a classe trabalhadora de um modo geral, porque empregado hoje é visto como privilegiado no âmbito da classe trabalhadora. O empregado que é dotado dos direitos da CLT é minoria. E isso é um grande instrumento que se utiliza para fracionar ainda mais, para que nós não nos vejamos uns aos outros como integrantes da mesma classe, oprimida por distintas formas de contratação ou de não contratação. Nós precisamos entender que o sindicalismo precisa assambarcar para si a defesa da classe trabalhadora como um todo, e não apenas a defesa da parte da classe trabalhadora contemplada com o contrato de trabalho. Nós precisamos retomar a ideia de luta de classe e fazer do sindicato a casa da luta de classe. E entender que direito de trabalho não é privilégio. Direito de trabalho é direito. E que deve alcançar todos. E isso parte do pressuposto de reivindicar algo, e não apenas a manutenção do que a gente tem. Nós precisamos acabar com o conceito de subordinação jurídica. E entender que, na modernidade, o conceito de subordinação jurídica serve para nos dividir. Aqueles critérios clássicos de pessoalidade, habitualidade, onerosidade do contrato e subordinação, que é a subsunção do empregado a dois poderes patronais essenciais, o de organizar o negócio e de sancionar o empregado, punir o empregado, poder disciplinar e poder de organização do negócio, isso está ultrapassado. Hoje, quem subordina a classe trabalhadora é o consumidor, por meio de aparelhos celulares. Quando se toma um Uber e a gente observa quais são os algoritmos que regem a relação do motorista com quem efetivamente comanda o motorista, que é a empresa Uber, que se apropria de 25% do resultado do trabalho, nós vamos descobrir que converteram o trabalhador subordinado, e claramente subordinado, num investidor. Porque ele tem que comprar o carro, ele tem que fazer manutenção no carro. E nós precisamos entender que a classe trabalhadora precisa ser vista no conceito sociológico do Ricardo Antunes e não no conceito jurídico da velha CLT. Qual é o conceito sociológico do Ricardo Antunes? É a classe que vive do trabalho. Tem alguém que explora o trabalho de alguém. E esse alguém só tem o trabalho para vender. E não interessa a embalagem jurídica que dão para esse trabalho. O sindicato precisa proteger essa criatura. O sindicato precisa ir buscar essa criatura onde ela estiver e trazer para o ambiente do sindicato e restabelecer a ideia de que esta é a casa da luta de classe e da solidariedade de classe, encontrando na classe trabalhadora as identidades e não as pequeninas diferenças
que nos são vendidas por um conceito jurídico. Eu tenho muita vergonha de falar isso. Eu sou advogado, lido com direito, mas acredito que o direito tem se prestado como um adminículo, como um ajutório triste à dominação social que se faz por meio das distintas classes sociais que se estabelecem em países desse capitalismo atual, dito moderno, mas que nada faz senão se valer das novas tecnologias para impor as mesmas relações de dominações que havia no século XIX. Eu peço desculpa, eu me atrasei e me estendi. Abusei do direito de ser chato e queria agradecer muito a gentileza de vocês de terem me ouvido. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor. É aberta a perguntas, obrigatoriamente no microfone. Não tem outra alternativa. Quem falar fora do microfone não terá resposta. Ok? Eu vou fazer uma questão para você, que a gente tem observado aqui, quer ver o seu entendimento sobre como vai ficar a hierarquia da estrutura das convenções, acordos e contratos individuais. Como é que você está lendo isso? Como é que você imagina que vai acontecer? E se o sindicato vai existir vai preservar o direito, o artigo constitucional, o inciso 4º lá da Constituição, ou se 4º ou 6º vai passar batido. Essa é uma questão que nós que estamos aqui estamos preocupados com isso. Quem mais quer fazer perguntas, por favor, ele responde de uma vez só e aí a gente encerra, tá bom? Oi, querido. Tem uma pergunta do Facebook aqui para o doutor. O que pode ser feito para barrar esse projeto? Se existe alguma coisa que pode ser feita para barrar esse projeto? Eu falei quase nada sobre direito coletivo e as relações coletivas e as barbaridades. Convido vocês a lerem o artigo 611 do projeto de lei. Tem barbaridades. Uma delas é: Justiça do Trabalho não pode se imiscuir no conteúdo do negociado. Ela só pode aferir a regularidade formal do processo de negociação. Então, se houve um processo regular, ela não pode dizer se o conteúdo do que está acordado é lícito ou ilícito, porque o objetivo desse projeto é justamente coartar a atuação judicial. Então, esse é um ponto. Segundo, como é que fica a hierarquia? Na hierarquia fica a baderna do tempo, ou seja, o sucedâneo prevalece sobre o antecessor. E é triste, porque vai prevalecer independentemente de uma apreciação de conteúdo. Se for pior, está válido. Não interessa o que está escrito. É o mais recente com abrangência naquela coletividade. Se for um acordo coletivo na empresa, ou seja, o critério de especialidade é um critério que é substituído pelo critério de recência, mas a norma mais recente aplicável, se for pior, prevalece. Agora, acordos coletivos específicos com aquela empresa, em princípio, prevalecerão sobre convenções, como já é. O risco disso é que determinadas convenções podem estabelecer, inclusive, que terão supremacia sobre acordos. Então, dentro da convenção, pode haver uma regra de derrogação dos acordos melhores. Isso, segundo o projeto de lei, teria que ser convalidado, porque a Justiça do Trabalho não pode se imiscuir no conteúdo do acordado. Então, é algo gravíssimo isso. E o 611 tem um aspecto mais grave ainda, que ele diz: só poderão ser considerados ilícitos
os dispositivos convencionais ou de acordos coletivos que violem os seguintes direitos. E aí eles praticamente reproduzem o elenco dos direitos do artigo 7º da Constituição Federal. E o Rogério Marinho, hipocritamente, nos diz: mas todos os direitos do artigo 7º estão preservados. Mas esqueceram até do artigo 5º. Então, os direitos de personalidade, por exemplo, não estão contemplados. Se a gente quiser fazer uma convenção coletiva segundo a qual o trabalhador menos produtivo possa ser chacinado pelos colegas para que haja um aumento de produtividade, o acordo, em tese, não pode ser considerado ilícito, porque ele não consta do rol taxativo de ilicitudes do artigo 611. Então, vale tudo. Nesse universo, vale bater no coleguinha, fiar o dedo nos olhos. Se a gente acordar coletivamente, é a prevalência do negociado sobre o legislado. Não está no rol de ilicitudes que expressamente se colocou dentro de um quadro, saiu fora do quadrinho, é lícito. Pode bater, pode tirar a roupa do indivíduo e expor. Se tiver um acordo coletivo, belezinha, não tem problema nenhum. Violar a correspondência, o telefone celular, saber qual é o código do telefone, vale tudo. O acordo coletivo é quase um vale tudo. Só não valerá mexer no rol do artigo 7º. O resto está liberado. É evidente que tem exageros ali que seriam contidos. Há inconstitucionalidades. Agora, as normas coletivas tenderão a ter prevalência uma sobre as outras, acaba expressamente com a ultratividade das normas coletivas, elas passam a ser regras precárias no tempo, ou seja, a cada ciclo você tem a dor da negociação do todo. Acaba aquela história de você ter uma negociação de 2 anos, num ano só as cláusulas de ordem econômica, no outro ano as sociais, reprodução das sociais já adquiridas. Não, todo ano vai ter briga e vão tentar reduzir. Então, para isso, os sindicatos vão ter que se dotar de instrumentos de força. Quais são? Direito de greve, o primeiro deles, o mais importante deles, e nós precisamos começar a retomar a ideia de direito de greve. Segunda, qual é a chance disso vir a ser aprovado? Depende da circunstância política. O projeto de lei, muitas vezes, é surpreendido por um acontecimento absolutamente inesperado. Eu não me lembro qual era a última propaganda que o Tony Ramos fazia da Friboi, mas eu gostaria muito de ver o selo de qualidade Friboi na próxima delação premiada que envolvesse, inclusive, esse projeto de lei. Há denúncias gravíssimas em relação a esse projeto de lei. Dizem que ele não saiu do parlamento e dos computadores do parlamento, mas que ele foi redigido em computadores da CNI. E me parece que esse traslado do Poder Legislativo, da Casa do Legislativo para os computadores da CNI, é um traslado bastante interessante em termos de legitimidade e de representação popular. Eu não me lembro que a população tenha votado que todo o poder emana da CNI e em seu nome deve ser exercido. Mas, infelizmente, há o risco, sim, não diria a iminência de o projeto ser aprovado tal como se encontra, porque realmente ele é tão ousado do ponto de vista de avanço sobre os direitos sociais, que até mesmo a base do governo teve pejo no Senado Federal em se dizer favorável, a despeito de técnicas de convencimento muito eloquentes, como retirar dos cargos públicos indicados pela base todos aqueles que foram nomeados em atenção a pedidos dos deputados recalcitrantes quanto ao apoio muito firme ao projeto de lei, expressões políticas assim de poder, eu diria, eloquentes, bastante inequívocas e eficientes. Então, isso está sendo usado também no Senado, mas eu tenho a impressão que agora, com os recentíssimos episódios,
essa força do governo, ou a energia que ele empregue, deva ser carreada para a energia da autodefesa e não do heteroataque. Eu espero mesmo que com essa mudança de influxo da energia do governo, esse projeto volte para o lugar de onde ele veio, que é o arquivo do Congresso Nacional. Ele é um mix, um patchwork de projetos de lei arquivados. Eu tenho a lista dos projetos de lei que foram apressadamente recompostos no 6787. Infelizmente, com a ajuda de quem é agredido. Eu me refiro, por exemplo, ao ministro Ives Gandra da Silva Filho, que, na qualidade de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, tem comparecido para dar impulso ao projeto, cujo grande propósito é retirar poderes da própria Justiça do Trabalho. A história revela, muitas vezes, que a vítima corrobora com a sua própria imolação. É o caso da Justiça do Trabalho, nesse momento, representada pelo seu presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Há, inclusive, uma investigação, uma solicitação de investigação nesse sentido e um ofício muito corajoso da ministra Cátia Arruda, a quem eu rendo homenagens pela sua coragem, pedindo ao ministro Ives Gandra a completa apuração dessa denúncia. Até agora não tenho notícia. Não tenho notícia de que a solicitação da ministra tenha sido atendida, mas eu rendo homenagens porque é uma coragem institucional importante e rara no Brasil. O ministro Gilmar Mendes hoje assume, digamos, a liderança da base governista no Supremo Tribunal Federal. Está muito difícil identificar no Brasil os papéis dos poderes tripartidos, né? O poder é uno, e talvez ele seja mais econômico do que político, mas dentro de uma criação de tentativa de contenção do poder, tem a ideia da tripartição do poder. Só que o Brasil é um país tão especioso que projeto de lei nasce no executivo. O legislativo ele é muito bom para assumir funções inquisitoriais. Ele só aparece quando ele faz comissões parlamentares de inquérito ou processos de impeachment, assumindo funções, digamos, que seriam mais próprias ao judiciário. E, ultimamente, o judiciário é um grande candidato a assumir postos executivos, né? É interessante. É bastante interessante. É isso. Muito obrigado. Agradeço a presença do Dr. Moro, do Dr. Luiz Carlos, e convido vocês todos a semana que vem à reforma da Previdência, novamente aqui, das 19 horas para frente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor. Uma gentileza. O Senado Federal abriu uma pesquisa pública, uma consulta pública, para dizer sim ou não ao projeto. Eu já dei o meu voto. Eu estava com 94% não a última vez que eu vi. Eu gostaria que todos vocês dessem livremente o voto de vocês para a gente deixar bastante eloquente essa pesquisa do próprio Senado.